Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e juntamente com o professor Jonas. Bom dia, Jonas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas. Hoje eu vou ser aqui o porta-voz de vocês no chat, aqui, colocar o que vocês estão dizendo. Antes, Osmar, Oi. Queria dar aqui mandar um abraço para o aluno Miguel Henrique Rosa da Silva, lá da cidade de São Bernardo do Campo, São Bernardo. da Escola Estadual Professora Julieta Viana Simões de Santana. Ele é do 6º ano. Queria mandar um abraço aí para você e para muitos outros alunos aqui que estão já participando no chat aqui, muitos professores, ó. Por exemplo, o professor São Luís, eu acredito que seja, ó, professor Saulo Wilson, se eu não me engano, aqui, ó, se eu digitei e falei errado, desculpa. Professora Zilda também aqui participando. Professora Ângela aqui, ó. Muitos professores participando hoje, né? Que nós temos aquela mudança no chat. Então, hoje aí, quem vai participar, quem vai dar as respostas, basicamente são os professores. Então, participem sempre no chat aí com o seu professor. Aí, seu professor manda a resposta pra gente aqui, ó. Professor, por exemplo, Josineide participando aqui, ó. Também alunos, Beatriz participando aqui, ó. Muitas pessoas. Muito legal. Então, eu e o Jonas vamos conduzir essa aula. Hoje, em relação ao chat, um pouquinho diferente, né? Isso mesmo. Mas o chatão está aberto, né? O pessoal brinca. Isso mesmo. Então, tá aberto, né? Uhum. E vocês podem colocar, nós vamos ler a resposta ainda, vamos ler principalmente que vocês vão participar, mas participe com o seu professor, né? Coloca lá imediatamente a pergunta para o seu professor, coloca lá o que vocês estão achando, o que vocês têm de questionamento, que aí o professor também pode passar a resposta. Mas também está aberto esse canal ainda, por enquanto, esse canal aberto. Por enquanto ainda como se fosse fase de teste, né? Mas nós estamos analisando a melhor forma aí de, claro, atender eles, né? É verdade. A gente, toda semana, praticamente, tem reuniões, né, para achar o equilíbrio, para achar algo que realmente a gente consiga ir aprimorando e melhorando todo esse sistema, toda essa estrutura que é gigantesca, né? E cada vez mais melhorar o produto que a gente oferece, né, para os nossos estudantes. É essa a ideia. Isso. Beleza? Aí. Ó, só antes um recadinho aqui, ó. Professora Carla colocou aqui, ó. Bom dia, adoraria, mas estou em reunião juntamente com aula. Sem problema. Essa aula aqui, ó, lembrando sempre, né? Essa aula é gravada, ela vai estar lá no repositório de vocês, né? Ela vai estar lá no formato que vocês podem rever essa aula, vocês podem, inclusive, comentar lá depois e, claro, sempre colocando a avaliação no final, né, Osmar? É verdade. Tudo bem? Beleza, gente? Os nossos estudantes apóstolos, nossos professores, nossos, quando a gente fala nossos, assim, né? É a relação de inclusão, né? Quando eu falo nossos, somos nós. Eu, você e todo, eu, Jonas, e cada um que vem aqui e faz o seu trabalho hoje aqui à frente das câmeras, aqui no Centro de Mídia, tentando produzir, né? Tentando pôr algo de positivo aí, a gente melhorar cada vez mais. Essa é a intenção. Vamos começar a aula, Jonas? Bora! Beleza, tá? Então, hoje, o que vai aparecer aí para vocês? Ó, o diretor vai colocar, nós vamos trabalhar a parte 3, né, da recuperação, tá ok? Então, estamos aí na terceira aula. Hoje, uma aula um pouco mais leve, né, do material do Aprender Sempre, né? A gente está seguindo esse material, ajustando essas 8 aulas conforme aqui o tempo que a gente tem aqui no Centro de Mídias, e é isso, tá? Então, a aula de hoje é a parte 3, vocês vão perceber que não tem cálculo, né? É muito mais uma conversa, uma lembrança em relação às aulas anteriores. Interpretação também, né, Osmar? Não deixa de ser também, vamos interpretar de forma, digamos, escrita, né? Sim, é verdade. Tudo bem? Vamos lá? Então, olha, o que aparece lá, né? Como todo começo de aula, já é tradicional, a gente vai trabalhar hoje a sequência de atividades 1, lá do material, lá do Aprender Sempre. E essa é a terceira aula, objetivando aí, né, compreender as características e os princípios inerentes ao sistema de numeração decimal. Olha, hoje vamos começar a falar do sistema de numeração decimal. A base, o valor posicional e a função do zero. A habilidade a ser trabalhada é
EF06MA02, que trata do reconhecimento do sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, e a gente já vem falando sobre isso em aulas anteriores, de outras civilizações, né? A criação de algarismos em outras civilizações, né? Cada uma lá com as suas características e com os seus problemas também, né? Porque a gente já, inclusive, falamos na outra aula, né? Existem sistemas de numeração aí que são bem difíceis de serem compreendidos, né, Jonas? Não, além do difícil, né? Tem uns que não tem algumas soluções, né? Pois é. Então, algumas representações fica muito difícil e, claro, eles têm algumas limitações quanto ao total de números, né? Perfeito. Né? Então, o que acontece? Quando a gente percebe semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, né, de modo a sistematizar as principais características, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, a questão da base, do valor posicional, e reiterando a incrível e importante função do zero. Inclusive, é isso que eu fiquei pensando quando você estava fazendo a leitura, e até ia questionar isso, ia comentar sobre isso. O zero tem função, né? Tem. Ele é um zero, não tem valor, digamos assim, mas ele tem uma função tão importante, né? Tem, é verdade. Eu não sei se os professores, né, que estão assistindo a aula, mas eu já dei uma aula trabalhando a importância do zero, trabalhando o ábaco. Sim. Então, a gente tentava mostrar lá para os... Eu estou me adiantando também. Mas a gente tentava mostrar para eles lá, né, para os nossos estudantes, né, aquele espaço vazio ali. O que é aquilo? Se não tinha um símbolo para representar aquilo ali, como diferenciar, por exemplo, o 101, né, do 11? Então, acontece, quando você tem a representação... materializa essa representação, pedrinhas, símbolos, pauzinhos, qualquer coisa, fica fácil. Agora, na hora de fazer a representação escrita, é um problema gigante. Então, o zero ele veio para... É o caçulinha, né? Sim, isso mesmo. E é muito importante, né, essa questão, porque basicamente a numeração, né, o sistema, é para outra pessoa também entender o número que eu quero representar. Sim. Então, por exemplo, se a gente não estivesse encontrando nem nada, eu queria representar um número, quando você chegasse lá, visse no papel escrito, você teria que entender aquele número também, né? É verdade. Então, esses sistemas têm lá as suas vantagens, naturalmente, e as suas desvantagens, tá? Até que se cria, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, esse sistema de numeração tão conhecido, tão usual, que a gente faz uso hoje. Tudo bem? Olha lá, o sistema de numeração pelo mundo, e hoje vamos falar do sistema de numeração decimal, Jonas, tá? Um conceitozinho histórico aí, só para a gente ter uma localização. A história é importante na matemática, né? Eu fiz alguns cursos lá no passado, e o pessoal reiterava bastante, né, a compreensão dos princípios históricos para entender a evolução da matemática, a criação dos números, tá, desses sistemas de numeração que a gente tanto usa. Tá? Aproximadamente lá no ano de 662 a.C., foram encontrados registros de um sistema de numeração em que a posição dos símbolos indicava o seu valor. Tá? Veja que aí nem se está falando do zero ainda, né? Então, já tem as primeiras dicas aí de um sistema de numeração posicional, extremamente importante usar. Outras civilizações já usavam essa questão do posicionamento também, tá? E o que aconteceu com esse sistema? Ele foi promissor. A gente brinca que foi uma revolução, né, gente? Além de promissor, ele foi revolucionário, pelo menos na minha concepção. Pois com 9 símbolos era possível escrever números de qualquer ordem. Lá entre os idos de 600 e 800 a.C., tá? Vai aparecer o texto para vocês, criou-se um símbolo para indicar o zero, ou seja, aquele vazio, aquele, entre aspas, aí, nada, né? Visando preencher as ordens vazias. Ou seja, aqueles espaços, né, que a gente chama de ordem, aquele posicionamento em que não tinha nada, se criou aí essa simbologia para representar esses espaços vazios. A partir daí, com 10 símbolos, 9 mais o zero, era possível registrar qualquer quantidade numérica, ou seja,
pelo menos na minha concepção, na hora que eu escrevi o texto ali, uma revolução. Concorda ou discorda? Muito, concordo demais, principalmente para a época, né? Imagina ou como nós estamos aqui hoje. Imagina a partir de hoje nós inventarmos uma numeração. Então é uma revolução, né, essa criação desse número. É uma revolução criar um sistema para todo mundo utilizar, né? Verdade. Então é muito importante isso. É verdade. Parece simples, né? Quando se tem, tá aí a mão, é usual, tal, parece simples. Agora, a criação por si só, e aí quando você começa a comparar com outros sistemas de numeração, o sistema de numeração hindu, os maias, os babilônios, os próprios egípcios, por exemplo, aí você vê o quanto o sistema de numeração decimal, né, que a gente chama de indo-arábico, ele é funcional e importante. Beleza? Mas vamos dar uma agilizada aí pro pessoal? Bora. Beleza, tá? Falando do sistema de numeração decimal, a gente quer saber assim, ó, tá? Quais são as principais características do sistema de numeração hindu? Hindu aí, entenda-se, indo-arábicos, tá? Então, esse texto aí, né, essas perguntas, a gente tirou lá do material do Aprender Sempre, né? Como era muito extenso, eu acabei dando uma adaptada. Tudo bem? Tá? Mas essas propostas da aula de hoje, elas estão lá no material do Aprender Sempre, volume 3, né? Página, Jonas? Está na página 8. Página 8, beleza? Tá? Então, a gente vai lançar as perguntinhas para vocês aí. Então, ó, o que você lembra, tá? Sistema de numeração hindu, esse que a gente usa, indo-arábico, tá? O que você sabe sobre as principais características do nosso sistema de numeração? Em relação ao posicionamento, em relação à escrita, em relação à quantidade de sim, enfim, né? O que você sabe, assim, hoje você vai escrever sobre o sistema de numeração decimal, né? Como que você resumiria, né, e montaria um rankingzinho assim de coisas? Eu acho até melhor a pergunta se a gente fizer assim. Diga. O que você sabe sobre os números? Perfeito. No caso aí, os números é a nossa representação, o nosso usual, né? Beleza. O que você sabe sobre os números? Beleza, tá? Vamos simplificar a pergunta. O que você sabe sobre os números, tá? E as características aí desse sistema de numeração. Beleza? 4 minutinhos, Jonas? Fechado. Esperamos respostas bem legais.
retornamos aqui. Olha, muitas das respostas aqui, né, Osmar? Agora é Sim. um pouquinho diferente. Então, agora são 2 porta-voz, né? Digamos assim. Então, o professor de vocês vai ser o porta-voz para falar comigo e eu vou ser o porta-voz de vocês aqui para falar, para passar a resposta. Então, a ideia mais ou menos do chat é essa e muitos professores colocando. Aí agora eu vou até pedir aí, fica um pouco mais difícil, mas, professor, tenta colocar também o nome da sua escola, de onde é, para a gente poder identificar, né? Sim. Vai que tem muitos professores Paulos, aí a pessoa não sabe qual professor que é, mas tenta colocar então o nome de vocês e a escola para a gente conseguir identificar melhor, né? É verdade. E assim, eu fiquei curioso em relação, poxa vida, como é que os alunos, como é que os estudantes estão... Como que é o outro chat, né? Eu fiquei também curioso. Eu fiquei curioso, assim, porque as respostas que chegam pra gente são via os professores, né? Mas aí me veio assim, porque assim, a gente estava tão habituado com essa questão da molecada, né? Mandar até aquelas piadas, né? Que é legal, não tem jeito. É legal. Aí não sei, ficou um pouco frio, não sei. Mas vamos lá. Vamos lá. Ó, então, por exemplo, o professor Paulo aqui colocou sistema de numeração de base 10. Beleza. Acredito que essa foi a maioria das respostas, tá? Professora Eliane colocou o seguinte: possui um valor posicional. Muito importante, né? Professora Gislaine aqui colocou assim: facilidade da escrita. Acredito que também, inclusive dentro do sistema decimal, né, de numeração indo-arábico, nós temos ainda uma outra representação, que é talvez a potenciação, e o que a gente chama de notação científica, para simplificar ainda mais esse número, né? Então, tem, por exemplo, a professora Sandra que colocou posicional de base 10. Encontrei a professora Adriana, 10 algarismos. Acredito que essa é muito importante, essa resposta, né? A professora Cristina colocou valor posicional, ordem e classe. Essa é legal, né? Ordem e classe tem muito a ver com a posição, né? É verdade. E assim, as próximas aulas aqui no sistema da sequência de atividades, a gente vai falar exatamente sobre isso. Tá? Então, a gente está trabalhando até hoje essa ideia do conceito histórico, da localização histórica desses conjuntos numéricos, e a partir da próxima aula a gente vai trabalhar mais essa questão do posicionamento, classes, ordens e assim por diante. Beleza, perfeito. Tenho também aqui, ó, a professora Sônia colocando, possuem valor posicional, então a posição do número da representação ele tem um valor, né? Legal. O professor João aqui colocou um bom dia, excelente trabalho a todos. Bom dia e a todos, um excelente trabalho, excelentes estudos aí para todos. Encontrei, por exemplo, a professora Maria Letícia, eu acredito que seja o nome dela. Base 10, são 10 algarismos e valor posicional. Professora Silene colocou aqui, ó, sistema de base 10, com 10 algarismos diferentes, então 0, 1, 2 até o 9, com os quais é possível representar qualquer número. Acho que qualquer número é muito importante citar e colocar. Professora Maria Carol aqui colocou o seguinte: sistema de base 10, posicional, existe o 0. Beleza. Então, muitas respostas assim. Muito obrigado, principalmente para a participação de todos. Valeu, né? Eu quero imaginar que essas respostas que a gente vai lançar aqui agora, né, elas sejam para os alunos. É muito estranho você ficar... Eu não sei se vocês me entendem, né? Mas assim, é estranho você colocar... professor, tá aí a resposta. A resposta não é para os professores, né? Os professores são apenas mediadores, né? Vamos até fazer diferente. Vou até pedir para a produção, se possível, deixa o chat aberto. Beleza. Vamos deixar o chat aberto e colocar aí. Pode deixar o chat aberto para os professores irem comentando. Beleza. Durante a aula. Pode ser? Acho que é importante, né? Como que os alunos estão, se eles estão estranhando. Enfim, mas é essa a ideia. Tudo que é novo causa um pouco de estranheza, mas depois a gente se adapta, né? Se adapta. A ordem natural das coisas. Vamos subir a resposta para eles. Nosso diretor vai colocar lá. Né? Como o pessoal falou bem, né? É um sistema de numeração de base 10, tá ok? 10 símbolos, não é? Que a gente chama de algarismos, não é? Que na realidade são diferentes, beleza? Tá ok? Ele é posicional, não é? Como o pessoal tanto falou, né? É aditivo e multiplica
aditivo e multiplicativo. Aí eu acrescentaria algumas colocações que foram feitas. É um conjunto infinito, numericamente infinito, então tem essa característica, não é isso? Isso aí tudo a gente já comentou, né? Um sistema de numeração de base 10, ok? O sistema de contagem, eu costumo dizer assim, é muito mais fácil, aí o pessoal acho que concorda comigo, né? Eu costumo perguntar para você, por que o sistema de numeração ele é de base 10? Não é? Professor, é mais fácil você agrupar, contar de 10 em 10 ou de, sei lá, em 13 em 13, por exemplo. Então, essa questão do sistema de numeração decimal, pelo menos na minha concepção, ela está muito associada à questão do próprio corpo. Eu ia falar exatamente isso, com a questão dos números dos dedos, né? Acredito que esse sistema de base 10, ele facilita muito por conta disso. Uhum. E claro, né, a tabuada do 0, do 1, do 5 e do 10 é muito mais fácil. O 2 também é fácil, né? Porque está associado à ideia... Também, mas eu acho que essas tabuadas são as mais fáceis. Só antes um comentário aqui, ó, a professora Elizabeth. Uhum. É tudo uma mudança aí, nós estamos nos adaptando, nós também, né? Uhum. Estamos adaptando a esse novo chat. Então colocou assim, ó, meus alunos estranharam. Normal. Estranhar e é normal. Elizabeth? Nós também, isso. Nós também, Elizabeth. E ela colocou assim, ó, eles querem postar suas opiniões. Normal. A ideia é literalmente postar opinião para vocês identificarem, vocês professores identificarem aí qual que é, né, o que eles estão comentando, o que eles estão dizendo, principalmente, né, agora sim colocar os questionamentos deles. Qual que é a dúvida? Então, por exemplo, nós falamos aqui do sistema de posição, né, no caso aí sistema posicional. Qual que é a maior dúvida que tem quanto a isso? O que nós podemos solucionar, né, Osmar? É verdade, tá? Então aqui, ó, só para reiterar, a gente tem o sistema de numeração. Onde que travou? Travou, diretor. Foi? Bom, enfim. Então, o que a gente tem lá? O sistema de numeração de base 10. Deixa eu ver se retornou. Não. Tá? E aí o que acontece? Né? Essa ideia, né, da questão do posicional, ela é muito importante, né, Jonas? Porque ela reflete a ideia do posicionamento. E a ideia do posicionamento, né, ela tem a ver, né, com o valor. Então, a gente sabe que quando, por exemplo, você tira o 2, né, do posicionamento lá das unidades e coloca ele nas dezenas, né, ele deixa de ser 2 e passa a valer 20. Não é isso? Então, a ideia do posicionamento não é necessariamente a ordem, né? Porque a gente fala, posicionamento, posicionamento implica em ordem, mas não é necessariamente só a questão da ordem, é mudar o valor. Deixa eu ver se nosso diretor... Não ainda? Não, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, lá nos algarismos romanos, tá? Você tem o x e o L, tá? Por exemplo, então a gente está falando do número 40, não é isso? Se você pegar o L e colocar o x, então, na realidade, você vai ter quem? 60. Aí você vai dizer, é posicional. Tá, é posicional em relação ao mecanismo, né, de movimento. Mas veja, que o 50 continua valendo 50, o L continua valendo 50 e o X continua valendo 10. Então, você trocou eles de posição, mas o valor deles continua sendo o mesmo. Então, a ideia de posicional geralmente é essa questão aí. Tá? E a ideia do princípio aditivo e multiplicativo. Né? A gente brincou outro dia. Né? Algum professor de vocês, alguma vez na vida, ensinou, por exemplo, a somar, subtrair e multiplicar com o algarismo romano? Difícil, né? Eu acredito que se eu for fazer esse tipo de operação, Osmar, for fazer esse modelo de operação que acontece, eu transformaria para o sistema decimal, para depois fazer a operação e voltar para o sistema romano. Acredito que essa seja a forma mais simples. Eu também imagino que essa seria a forma. Você vai ter algumas situações, né, que você consegue representar, mas em situações normais eu acho que não. Acho que é bem difícil mesmo, né? E a gente até brinca, né? Para que se serve, por exemplo, o sistema de numeração romano, que foi o único que sobrou, né? Os egípcios, por exemplo, eu não conheço o Egito, mas não tenho conhecimento que lá no Egito o pessoal usa o sistema de numeração lá do tempo dos faraós. Não tenho essa noção. Historicamente é legal, né? Mas na prática não sei. Eu acredito muito nesse sistema, né, Osmar, nessa questão,
porque o sistema decimal virou global, se tornou um sistema único aí para todos, para, digamos assim, a humanidade, até então, né, para o mundo inteiro. E ele se tornou uma forma também, e aí tem toda uma outra implicação de economia, de desenvolvimento e etc., que esse sistema aí, ele representa, né, a forma de você representar ele de modelos aí através do mundo. Então, quanto vale a sua moeda, o quanto vale a minha moeda, nós podemos representar basicamente nesse formato. É muito importante, principalmente vocês aí, alunos, entenderem o seguinte: o sistema de numeração, no caso aí que nós encontramos como indo-arábico, é um dos nomes, né? Sim. Sistema de numeração decimal é outro nome que nós utilizamos. É muito importante, mas muito importante, vocês entenderem, né, essa questão da posição e relacionado principalmente a casas dos zeros, né? É verdade. É que nós identificamos aí, por exemplo, o 10, o 100, o 1000 e assim por diante, pela quantidade de zeros, né? É verdade, Jonas, tá? E aí aqui, ó, só para a gente dar uma ilustradinha, né, do quanto que essa questão da representação dos símbolos, tá, no sistema de numeração decimal é interessante. Porque, por exemplo, ó, Jonas, se a gente tivesse aqui, ó, por exemplo, o número, vou colocar aqui, ó, 888. Né? Se a gente está trabalhando no sistema de numeração decimal, a gente tem um símbolo, concorda? Para representar o número 888. Fácil, né? Certo. Tranquilo. Uhum. Tal. Agora vamos imaginar que a gente fosse escrever o 888 no sistema de numeração romano. Ah, nem sei. Ixi, olha, veja, né? Olha, teríamos aqui, ó, vamos fazer pacientemente aqui, ó. Teríamos, que eu não sei fazer, eu tenho que olhar a tabela. Vamos lá. 500, vamos lá, 600, 700, 800, beleza? Certo. 850, 860, 870, 880, 885, 886, 887, 888. Nossa, difícil, hein? E aí, Sidney, traduz isso daí, que ficou complicado essa até para o Libras, hein? Até o Libras aí tá brigando com a gente. Então, entenderam? Vamos lá. Então, a praticidade, né? E eu espero que os nossos professores concordem com a gente. O sistema de numeração decimal, ele trouxe uma praticidade que é algo... Não, quero ver absurdo, fazer uma operação com essas letrinhas aí. Pois é, né? Faz uma operação aí, 888 mais 888 com essas letrinhas aí. Sistema de numeração, numeração decimal indo-arábico, realmente uma revolução. Vamos tocar o barco? Tá? Bora. Vamos preencher o quadro a seguir, comparando o sistema de numeração. Lá, vai aparecer para vocês, nosso diretor vai colocar. Tá? Olha lá, apareceu o sistema de numeração. Tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer, Jonas? Tá? A gente vai colocar nessa ordem aqui, ó, rapidinho. Por exemplo, quantos símbolos formavam o sistema de numeração egípcio, o babilônio, o romano, o maia e o hindu? Beleza? Lembrando, né, que esse daí está no caderno Isso. Aprender Sempre, né, lá na página 9. Tá. Se você não recebeu esse caderno, não tem problema, aí vai chegar ainda aí para você. Mas vai copiando, vai colocando lá no caderno para organizar, beleza? Beleza. A gente está falando tanto dessa praticidade do sistema de numeração indo-arábico. Não, aqui é 10, né? Aqui não tem nem o que... Beleza? É fácil. Fácil. Vamos ver como é que o pessoal está de memória, lá das aulas anteriores? Preencha essa coluna aqui para a gente. Vocês podem separar a resposta por vírgula, tá? E a gente já vai entender que o primeiro é o egípcio, o segundo o babilônio e assim por diante. Beleza? Um minutinho. Terminamos aqui. Beleza. Olha, Osmar, as respostas que eu encontrei. Antes eu queria comentar aqui, ó, da professora Sônia.
da Escola Estadual Luísa de Queiroz. Ela colocou assim, Luzia de Queiroz, desculpa. Luzia. Ótimo exemplo para diferenciar o sistema de numeração decimal, que foi o que você colocou, principalmente do número romano. E entender que até agora é mais prático. Então, o sistema de numeração decimal ele se tornou prático, né? Ele se tornou um sistema fácil da gente conseguir localizar os valores. Verdade. Para a resposta que eu consegui localizar, então, por exemplo, eu encontrei que a professora Raquel, Beleza. ela colocou, acredito que na ordem, 7, 2, 7, 3 e o 10 aí seria o decimal, que é o último. Legal. A maioria dos professores eu encontrei isso. Então, professor Jonathans, da Escola Estadual Raimundo Serafim, também aqui participando, colocou essa resposta. Professora Juliana também. Professor Davi, da escola Otto... Ixi, agora ferrou. Otto Wenziflong. Nossa, essa desculpa aí, Caieiras, tá? Desculpa aí se eu falei errado. Professora Lilian também colocando 7, 2, 7, Legal. 3 e 10 aqui como resposta. Osmar. Beleza. Valeu, pessoal. Tá? Vamos para a base de contagem, Jonas? Beleza. Aqui a gente, depois a gente lança a tabela completa aí para vocês. Resposta de todas, isso, né? Aí se quiserem tirar um printzinho, enfim. Beleza? Aqui a gente sabe que o sistema de numeração babilônio usava a base de contagem 60 e o romano usava o sistema de base 10. A gente quer saber o egípcio, o maia e o hindu, né? Beleza? Mais um minutinho, a gente já retorna. Tornamos aqui. Beleza. Então, a professora Alessandra colocou aqui, 10, 20 e 10, a resposta, né? A professora Maria, da escola Florentina de Ubatuba, colocou 10, 60, 20 e 10, né? Legal. Que eram os dois valores que já continham ali. Aqui é um 10, né? 10, 20 e 10 a resposta dele. 10, 20 e 10. Vou colocar a resposta dela. A maioria. Beleza? Professora Ana, colocou aqui, bom dia, aluno 6º ano da escola de Norá, de Silva dos Santos. Acompanhando a aula, mas algumas dificuldades em interagir no chat. Nós imaginamos, primeira vez, né, Osmar? Sim. Primeira vez com esse novo formato. Espero que só dificulte na adaptação. Então, não seja difícil, né? Que não seja difícil essa adaptação. Vamos conseguir aí lidar, melhorar, principalmente melhorar para vocês, né, Osmar? Essa é a expectativa. Tudo bem? Tá. Bom, eu vou pular esse sistema posicional aqui, porque na realidade, tá? Vamos para a última lá, tá? Sistema de numeração egípcio, tá? Que a gente preenche com vocês depois, tá? Ele em relação ao zero. Beleza? Tá? Então a gente sabe aqui que o romano não utilizava, os maias utilizavam e os hindus também. Os egípcios e os babilônios usavam o zero, existia símbolo para eles. É isso que a gente quer a resposta de vocês em um minutinho e depois disso a gente já sobe as respostas. Tá bom?
Tornamos aqui como a maioria, né? Sim. Muitos aqui não. Então, por exemplo, a professora Érica não usam nenhuma das duas, né? Encontrei, por exemplo, da professora Vivian, não e sim, colocou. Professor Mário colocou não utilizam. A professora Terezinha também colocou aqui, ó, bom dia, não usam, Osmar. Não. Então, colocou não para os dois, a maioria aqui, beleza, pelo que eu encontrei. Tá, beleza, vamos subir a resposta? Bora. Olha lá o que acontece aqui, ó. Tá vendo? As respostas, gente, que vocês colocaram aí, né? Que os nossos alunos, né? Enviaram. E é essa a ideia aqui, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, né? O print, né, Jonas? Sim. Porque sim, essa tabela tá lá no material de vocês, tá? Lá no Aprender Sempre, na página 9, eu tive que dar uma adaptada por conta da aula. Então, é até difícil um pouquinho a interação, né? Você percebe que ela é um pouco fracionada, mas é essa a ideia. Beleza? Tá? Então, tá aí, acho que deu tempo de tirar o printzinho. Tá? Olha lá na sequência, tá? E a gente tem a representação dos números decimais, não é? Conjunto dos números naturais, que a gente no decorrer das aulas vai falar sobre eles. Beleza? Beleza, tá? Matrix ali, né? Matrix, né? Beleza? Tá? Vai aparecer aí para vocês, nosso diretor vai colocar o material do Inova. Vem aí a segunda edição do Movimento Inova. Tudo bem? Com atividades, uma programação 100% online, cheia de novidades. A gente quer e espera que vocês participem bastante. Tá? E acompanhem, naturalmente, pelos canais aqui do Centro de Mídias da Educação. Dias 22 e 23 agora de outubro, vai aparecer na sequência o QR Code para vocês fazerem uma análise, né, e os comentários da nossa aula. Jonas, eu me despeço por aqui, agradeço a participação de todos os professores, de todos os nossos estudantes, e é isso. Obrigado, eu agradeço também a participação de todos. É um novo modelo aí, nós vamos nos adaptando. Gostei muito aí, principalmente, de ver os professores que, geralmente, durante as aulas, a gente não conseguia localizar os professores. Então, muito obrigado, professores, por participar, principalmente, dessa aula. E obrigado, alunos, aí, por sempre acompanhar nossas aulas. Até a próxima, né, Osmar? Obrigado a todos, obrigado, Jonas, obrigado à produção que fez com que isso acontecesse. E até amanhã. Tchau, tchau.